Esvazia, Senhor, o pastor David e enche-o, ó Deus, com teu Espírito Santo. Pai, nesse instante, Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que a tua bênção venha estar sobre a vida dele. E que tu venha, Senhor Jesus, segredar aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor Jesus, aquilo que tu quer, Senhor Jesus, falar conosco. Tenha, Senhor Jesus, cativa, Senhor Jesus, a nossa mente e o nosso coração nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Com os olhos fechados, continue glorificando ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno de receber toda a glória, todo o louvor. Tua presença é real, Senhor, neste lugar. Xericante lebassuri, canta lebalaias. Cada louvor, Senhor, cada ministração, nós já sentimos a Tua presença. Nós já sentimos a Tua glória, Senhor. Recebe, Senhor, nossa adoração. Recebe, Senhor, nosso louvor. Recebe, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti. Porque o Senhor é santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Oras a Ti. Amém. Você pode dizer obrigado, Jesus, pela Tua presença tão maravilhosa. Eu quero agradecer o convite. Eu sou o pastor David, lá da Igreja Metodista Wesleyana de Campos do Jordão. A minha esposa está comigo aqui. A Mari, por favor, se coloque de pé. Desculpe as mulheres, mas para mim é a mais bonita. Mas nós estamos grávidos. É grávidos, viu? Viu, marido? É grávidos, né? Minha esposa está grávida, não, eu grávido junto. De vez em quando eu sinto umas vontades também, uns desejos. Viu aquela? E o meu pastor amigo Estevão fica publicando no Face aquele churrasco lá, e ele fica com vontade também. Mas estamos felizes aqui, nós estamos lá, vai completar em dezembro 2 anos que nós estamos em Campos do Jordão. Um abraço dos nossos irmãos, principalmente para o pastor Éder e para a sua esposa Solange, porque eles já foram do distrito de Taubaté e os irmãos gostam muito deles, falam sempre deles. O pastor Éder tem que vir mais aqui. Sim, irmãos, vamos chamar mais e mais. E não somente para eles, mas para todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Quero que você abra a palavra junto comigo em Isaías. O livro de Isaías, nós sabemos que nós temos um tema, mas o Senhor ministrou ao meu coração este texto. Isaías capítulo 6. Estão de parabéns, viu? Tiago, Camila, os pré-adolescentes, que lindo, viu? Glória a Deus mesmo. Eu queria levar eles para a minha igreja, posso? Mas para ficar lá. Deixa, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Ou diga escola bíblica dominical. Né? Diz assim a palavra do Senhor. Em Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriram os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, repita comigo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mais uma vez, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois
Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Amém? Eu estava orando ao Senhor e Deus ministrou no meu coração sobre isso, principalmente durante essas ministrações que foram lindas, maravilhosas, e nós já podemos sentir a presença do Senhor. E eu tenho aprendido um princípio muito importante de como podemos provar mais de Deus. Quem quer provar mais do Senhor? Eu tenho aprendido isso, e a palavra de Deus diz, em Provérbios 4, que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A nossa vida é uma vida progressista, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. Nós não podemos dizer, senti a presença do culto semana passada, foi uma benção, o pastor Edo, o pastor Estevão, os pastores, os presbíteros pregaram, foi uma benção, nós já sentimos a presença. Mas não é aí que nós devemos parar, mas sim buscar mais e mais. A nossa vida é assim, nós precisamos buscar mais e mais. Nós precisamos viver uma vida assim. A vida cristã é uma vida progressista, nós não podemos parar. E Deus quer que nós provemos cada vez mais da presença dEle. Deus quer na sua vida e na minha vida que nós devemos ter uma experiência nova. E a experiência de Isaías foi um momento em sua vida onde galgou um degrau a mais no seu relacionamento com Deus, a qual ele sentiu a presença de Deus, ele viu o Senhor. Imagine só, ele tendo a visão do Senhor no templo, assentado no trono, algo sublime. Eu tenho pensado, Senhor, eu quero sentir mais a Tua presença, eu quero ter visões, eu quero sentir mais o Senhor me abraçando, eu quero mais disso. Eu não quero viver uma vida apenas de um culto, pronto, não, eu quero todos os dias, Senhor, é todos os dias. E esse texto que nós lemos, algo muito interessante sobre a experiência que Isaías teve. E através da visão dele, ele viu 3 coisas muito importantes que eu e você nós devemos guardar. Através da visão dele, do mover de Deus, ele olha algumas coisas muito importantes, viu, para os adolescentes? Algo muito importante. Primeira coisa da experiência que ele teve com Deus, ele viu a santidade de Deus. Ele começou a ver como Deus é santo, como Deus, a santidade dele é forte. O nosso Deus é santo, você pode dizer glória a Deus? O nosso Deus é santo. Isaías viu, o Senhor assentado no trono, ele viu Deus Todo-Poderoso, ele viu os serafins cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e ele começou a ver e olhar para Deus e olhar, o Senhor é santo, o Senhor, a santidade dele me constrange, ele é poderoso. E segunda coisa que ele repara, a majestade de Deus, o senhorio de Deus, porque ele reconhece, o Senhor está acima do trono, ele reconhece que Deus é acima de todos, de tudo. Ele começa a ter uma experiência tão profunda que ele olha, o Senhor é santo, ele é poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. E por terceiro, ele começa a reconhecer que ele é pecador. Ele é pecador como todos. Olha só, ele reconhece a santidade, ele reconhece o senhorio e a majestade de Deus, e depois ele olha para si. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Ele começa a reconhecer, o impacto no profeta foi tão forte, que ele começa a declarar que ele era um homem de lábios impuros. E nos capítulos anteriores ele pregava para o povo, vocês são pecadores, vocês são pessoas ruins, vocês não servem a Deus. Mas depois de uma experiência tão grande com Deus, ele fala, eu faço parte, eu sou farinha do mesmo saco, eu sou igual a eles, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. O impacto foi tão grande que ele começa a reconhecer,
eu sou pecador. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e precisamos da santidade do Senhor. Nós precisamos reconhecer todos os dias que nós somos pecadores. O próprio profeta que pregava, que falava contra o povo, ele reconhece, eu sou pecador, eu preciso mais da presença do Senhor. Nós precisamos entender isso. Quando mais provamos da presença do Senhor, nós enxergamos o quanto mais precisamos do Senhor e do seu tratamento em nossas vidas. Quando sentimos mais a glória de Deus, nós vemos, eu preciso do Senhor, eu preciso de Deus. Todos nós precisamos deste nível de experiência que Isaías teve. Todos nós precisamos disso, precisamos sentir mais da glória dEle, nós precisamos ter dons espirituais, nós precisamos ver coisas extraordinárias para a obra dEle, como instrumento nas mãos dEle. Todos nós precisamos disso. Não que a visão em si vá se repetir, mas cada um tem uma experiência particular com o Senhor. Nós precisamos fazer isso. É interessante que aquilo que Deus foi colocando no meu coração. Mas por que Isaías teve essa experiência? E como ele teve essa experiência? Deus saltou aos meus olhos a expressão, no versículo 1, você que está com essa Bíblia aí. No ano em que morreu o rei Uzias. Deus ressaltou isso. Deus começou a falar fortemente ao meu coração. E a Bíblia diz em Romanos 15, 4, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o que me saltou aos olhos foi esse texto, foi essa parte que Deus vivificou diante aos meus olhos, essa frase, no ano em que morreu o rei Uzias. Certo que essa ocasião não é somente uma referência cronológica, dizendo o ano que ele morreu. Mas é interessante que a maioria dos textos, dos capítulos, começa no reinado de Jotão, no reinado de Acás, de Ezequias. Mas neste capítulo começou falando no ano em que morreu o rei Uzias. E Deus falou no meu coração algo muito importante trouxe. Eu comecei a analisar, Senhor, o que isso vem trazer ao meu coração? É interessante que Isaías, no começo do seu ministério, Uzias era considerado o primeiro reinado, o primeiro rei que ele começou a ter como um capitão, como um general. Era como se fosse o quê? Uzias influenciava muito Isaías. E era como se fosse o quê? Ele estava iniciando, ele era um adolescente, um pré-adolescente, um jovem profeta. Estava iniciando isso. Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis. Uzias foi o primeiro deles. E o que nos faz concluir que nessa época ele era ainda um homem bem jovem, vamos dizer assim. Um rapaz jovem. Isso me colocou ao meu coração uma condição de que o jovem Isaías provavelmente admirava tanto Uzias. Admirava tanto a pessoa de Uzias. Aí você vai dizer, mas o que Uzias tem a ver com isso, pastor? O que Uzias tem a ver com isso? Porque no ano em que o rei homem morreu, ele pôde ver o rei espiritual. No ano em que o rei Uzias faleceu, ele pôde ver a glória de Deus de uma forma poderosa. Ele pôde ver isso. É muito interessante no relato, agora você vai abrir lá em 2 Crônicas. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 26. É muito interessante isso. Capítulo 26, do versículo 6 ao 15. É interessante que ele foi um dos reis que mais deu vitória ao povo de Israel em toda a sua história. Provavelmente, como um general de guerra, sua fama tenha ficado apenas atrás do rei Davi. Mas ele era bem conhecido, a nação respeitava, amava este homem, que lhe havia devolvido a glória e prestígio ao povo de Israel. E neste texto que nós vamos ver como ele era. Olha só que interessante, como ele era de guerra. Diz assim a palavra do Senhor: saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade, o de Jabne e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque tinha se tornado em extremo forte.
Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropa, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel. E Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças da família, homens valentes, eram 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinado para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. No final aí diz assim: divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Uzias foi um líder respeitado e admirado. E podemos afirmar com toda certeza que o jovem profeta o admirava. O jovem profeta admirava tanto o rei, mas só quando aconteceu a morte do rei natural, carnal, é que os seus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Foi só quando aconteceu, no ano em que morreu o rei Uzias, aconteceu algo sobrenatural. E há um princípio espiritual aqui para você e para mim. Somente quando Uzias morre, é que nós vemos o Senhor dos Exércitos. Só quando Uzias morre dentro de nós, que nós podemos ver o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos entender isso. Ele viu as suas horas do seu manto real enchendo todo o templo, porque o rei Uzias morreu e ele viu a glória do Senhor. Você quer ter mais experiências com o Senhor? Uzias precisa morrer na sua vida. Uzias precisa morrer. Mas o que Uzias simboliza? Uzias é a figura de um comportamento que temos denunciado desde o princípio deste capítulo 26 que nós lemos de 2 Crônicas, que é de usar Deus como trampolim para receber aquilo que deseja. Olha só que interessante, olha. A figura de Uzias, você está me entendendo? Que está entendendo, glória a Deus. A pessoa de Uzias simboliza o comportamento denunciado no capítulo 26 de 2 Crônicas. Que Uzias usou Deus para um trampolim de tudo aquilo que ele queria. Já viu pessoa assim, que busca tanto a Deus só por interesse? Aí você fala assim, não olha para o irmão. Irmão, não está olhando para você, mas Deus está falando com você, hein? Tem gente que é assim, Deus me livre fofoca, mas está falando com você. É interessante que Uzias, ele teve um senso muito forte, de buscar a Deus apenas por querer algo. Ele começou corretamente, mas depois demonstrou que de fato estava no seu coração. No versículo 4 e 5 de 2 Crônicas 26, diz assim: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele buscou a Deus, ele buscava o Senhor, mas buscava por interesse. É a geração que nós encontramos hoje em dia. Fazer Deus como amuleto. Já viu isso? Quem já viu? Deus como amuleto. Deus faz isso para mim. Faz isso para mim, Senhor. Faz isso para mim, Senhor. E depois, quando recebe a bênção, não vai mais na igreja. Eu lembro muito bem um jovem que estava um adolescente na época, falou assim: eu estou pedindo tanto namorado, pastor. Estou pedindo. Senhor, dá um namorado. Aí começou a namorar, nunca mais veio na igreja. Disse, Jesus, que namorado, isso não é de Deus não, isso é um demônio. Tem que repreender isso. Está se afastando de Deus para namorado, isso não dá certo. É usar Deus como amuleto, buscar Deus, com segundas intenções. Eu quero isso, Deus, faz isso para mim. Ele sabe, e Deus ele nos abençoa.
Ele, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, tem nos abençoado. Mas qual é a nossa resposta às bênçãos que Ele tem nos dado? Será que nós estamos correndo atrás só das bênçãos ou do Deus da bênção? O texto bíblico diz o seguinte, no versículo 15, que nós lemos aí em 2 Crônicas, o texto diz que ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Essa expressão, até que, nos mostra que a partir de então, Deus não era mais necessário na vida dele. Uzias é uma pessoa autossuficiente, que não precisava mais de Deus, recebia a bênção, eu não preciso mais. Sabe, eu estou tranquilo e estou favorável, né? Estou tranquilo, eu não preciso mais de nada, eu estou sossegado, estou de boa. Como diz lá, estou de boa na lagoa, estou suave, até de nave. Eu estou tranquilo. E essa expressão mostra que nós temos esse sentimento dentro de nós, infelizmente. Eu posso dizer isso que eu estou no ministério, vamos dizer assim, como pastor mesmo consagrado, vai fazer 2 anos, eu me consagrei junto com meu amigo Marcos, que já foi daqui, né? E eu lembro que toda vez que eu buscava Deus, eu estou no ministério, Senhor, faz isso, faz aquilo. Aí acontecia alguma coisa, aí eu tipo assim, que bênção, Deus faz isso, faz aquilo. E eu comecei a entender, o Espírito Santo, você está me buscando só por isso? Calma, Espírito Santo, vai com calma, não precisa bater, né? Não precisa com tudo. E eu comecei então, Senhor, me ajuda. Não é assim não, vai com calma. Eu quero te adorar, eu quero te buscar, eu quero viver para o Senhor, porque quando eu vivo para o Senhor, independentemente das bênçãos que eu vou receber, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Depois desse pensamento, depois dessa oração, eu lá na igreja de Campos do Jordão, uma construção que o pastor Éder conhece muito bem, o Solange conhece, uma construção que estava parada praticamente 8 anos, irmãos. Só as paredes lá, estava um matagal, eu falei assim, meu Deus, eu estou na Amazônia aqui. Você vai sair um bicho, correndo aqui, tremeu. E tinha um monte de sujeira, sabe, as paredes assim, só no seco. Eu falei, mas está feio demais. Aí eu falei assim, vou começar a cortar aqui as coisas, aqui, pelo menos deixar cortadinha a grama. Falei com o irmão lá que tem as máquinas, nós 2 fomos lá, cortamos, na enxada, lembrar do tempo de seminário. Cortamos, arrumamos, falei assim, Deus, eu vou só cuidar da terra prometida aqui. Aí Deus começou a mandar as coisas. O irmão se levantou, pastor, eu quero dar um testemunho. Olha, na verdade era um testemunho, né, infelizmente. Porque, infelizmente, a sua filha faleceu, que fazia parte da nossa igreja. Mas aí a filha dele, na verdade, ele recebeu um seguro da filha, que era o seguro lá do DPVAT, e ele falou assim, pastor, estou dando todo esse seguro, que era na faixa de 8 e pouco, para a construção, porque minha filha sempre amou essa igreja. Eu falei, amém, irmãos, amém. E eu fiquei sem jeito. Depois que ele deu esse testemunho no domingo, sabe, foi um clima bem pesado, eu preguei 10 minutos, falei, irmão, vamos embora, porque não está difícil. Esse clima tão chato, né, que ficou. Mas foi uma benção. A gente comprou a laje, que só foi para a laje esse valor, depois, Deus, a gente precisa de material, os irmãos, vamos fazer um carnezinho, vamos contribuir, começaram a contribuir. Meu Deus, mas mão de obra de pedreiro aqui em Campo Jordão é muito caro. Achei por 11 mil lá, só para colocar a laje. Eu comecei a orar, Deus, não tenho esse dinheiro, de onde eu vou tirar? Em oração, aí eu achei outro pedreiro, falou assim, o valor mais barato, 9 mil, eu faço por 9 mil para você. Mais barato. Aí eu falei assim, mas não tem dinheiro. Aí eu falei assim, eu vou continuar orando. Aí eu estava nas minhas orações, buscando e adorando a Deus. Aí em casa, o diácono ligou para mim, ô pastor, o senhor está sentado? Eu estou sentado, irmão. Pode falar. Então, pastor, a igreja acabou de ganhar um carro. Que isso, irmão? Faz isso comigo. Não, agora eu vou estar deitado. Melhor deitar, né? Melhor deitar. Ele falou assim, então, ganhou um carro, a gente tem que buscar. É do pastor lá da igreja de São Sebastião, no litoral norte. De Campos do Jordão, no litoral norte? Como assim? É porque os irmãos se reuniram lá e deram um carro para ele. Que benção, hein? Ô Jesus, glória a Deus. Deram um carro para ele, porque o pastor estava andando com o carro toda hora estava ruim. Aí os irmãos se reuniram lá, os empresários abençoaram, e ele estava orando para quem entregar. Ele disse que ia entregar para o irmão, e Deus falou ao coração dele, entrega para a construção, lá da Igreja Metodista Wesleyana de Campos do Jordão. Nós fomos buscar o carro, era um Santana 96 mais ou menos, um ano, que valia R$9 mil. Aí você fala assim, negócio não é de Deus?
Não é de Deus, irmãos? Aí eu falei assim, eu acho que Deus quer que a gente constrói mesmo. Aí você tem, sabe? Eu fiquei assim, Jesus. Quando eu parei de só pedir bênção, bênção, e somente olhei para o Senhor, adoração ao Senhor, o Senhor sempre faz mais na minha vida. Eu tenho que parar de olhar para as bênçãos, das coisas que eu quero receber, mas sim eu olhar para o Senhor, que é dono das bênçãos. Porque o Senhor faz muito mais. E depois, terminando os 30 dias de colocar lá, aí a gente tinha um dinheiro guardado, a gente colocou o concreto usinado, aí eu que fiz questão, vamos pagar. Estava guardado, tinha guardado, pagamos lá, concreto usinado. Depois de 30 dias tiramos, falamos, vamos fazer orçamento agora para o reboco. Aí eu falei assim, vamos fazer com o pessoal mesmo que estava trabalhando aí. Eles fizeram assim, eu faço só o reboco por dentro, 10 mil. Eu acho que eles ficaram loucos, né? Eu falei assim, vocês ficaram doidos? Eu acho que eles viram que Deus mandou, Deus vai mandar de novo para eles. Vai mandar 10 mil para eles, é bom que a gente seja abençoado também, dinheiro, né? Não é isso não. Aí eu conversando com o meu SD, ele falou assim, vamos mandar um pedreiro daqui de baixo, de Taubaté, é que a gente fica lá em cima, irmãos, Campo Jordão, né? Ele falou, vamos mandar um daqui de baixo para lá, para fazer o orçamento. Aí o rapaz, eu faço só a parte de dentro, eu faço 6.500. Olha que diferença, gente. Campo Jordão, o pessoal está se achando, né? Está se achando. Aí eu falei, que benção, e fazer tudo, por fora e por dentro. Eu faço para você mais 2.800. Por dentro ainda faço um banheiro para você, que precisa aqui e tal. O irmão da igreja nossa lá. Eu falei, nossa, irmão, que benção, eu vou falar com o pastor José Edmar, depois a gente fecha. Aí deu uns 2 dias, o pastor ligou para mim, semana que vem ele está indo aí, tá? Ô pastor, eu não falei nada. Então, mas quanto que ficou? Eu falei para ele fazer 6.500 tudo. O pastor é bom, né? Aí eu falei assim, ele vai fazer? Vai. Ai, que benção, pastor. Mas como vai ser a forma de pagamento? Faz o seguinte, a metade é nossa, a metade de vocês. Ô Jesus, de 10 mil pagamos só 3.250. De mão de obra, eu falei, que benção. A gente vê o trabalhar de Deus quando a gente para de olhar para as coisas e olha só para Ele. A gente começa a reconhecer a glória, o senhorio dele sobre a nossa vida, quando a gente começa a matar os dias que existem em nós. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o sobrenatural de Deus. Você quer ver mais o sobrenatural de Deus? Você precisa matar Uzias. Você precisa. É como aquela pessoa, Uzias é como aquela pessoa, aquele jovem, aquela menina, que na hora do vestibular se converte, né? Começa a fazer jejum, se consagra. Mãe, ora por mim. Pastor, ora por mim. 6 horas por mim, né? Tudo ora. Depois que entra na faculdade, ninguém sabe que é crente mais. É triste isso. É triste. Mas nós precisamos, cancelar esse Uzias da nossa vida. Nós precisamos eliminar Uzias. E como nós vamos fazer isso? Em 2 Crônicas. É interessante. No versículo 26, no capítulo 26, versículo 16, diz assim, mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. O rei Uzias é um símbolo de autossuficiência, que não precisa de Deus, que consegue as coisas, que usa Deus apenas como amuleto, mas o Uzias tem que morrer. O Uzias precisa morrer na nossa vida. Essa característica de Uzias que existe, já passou muito isso no meu coração. E algumas vezes ele tenta reviver, mas eu oro, Deus, repreendo isso não. Repreende isso daí, pelo amor de Deus. Muitas vezes Uzias quer aparecer e nós precisamos matar ele. Quero que você abra comigo aí no capítulo 17, de 2 Crônicas 26, que diz assim, olha só. Uzias, ele estava no templo. Vamos examinar o texto bíblico, já estão encerrando, para extrair dele princípios práticos. Assim que Uzias entrou no templo de Deus, os sacerdotes resistiram, deixando-nos um exemplo. 2 Crônicas, capítulo 26, 17, diz assim, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram o rei Uzias. Eles disseram, a ti Uzias não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste
e nem será isso para a honra tua e da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha ele o incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Como nós precisamos eliminar Uzias? Como nós vamos eliminar Uzias das nossas vidas? Primeira coisa, quando resistimos Uzias como sacerdotes de Deus. Você é separado como sacerdote do Senhor. Para os adolescentes, jovens, adultos, todos nós aqui, somos separados como sacerdócio real. Nação santa. Povo adquirido por Deus, exclusivo do Senhor. E nós precisamos excluir, nós precisamos resistir Uzias que existe em nós. Dizendo, não, esse sentimento de Uzias não vai prevalecer. Esse pensamento em apenas correr atrás do pastor apenas de bênção, correr aí na igreja para pedir bênção, não vai prevalecer na minha vida. Porque eu vim para a casa de Deus, eu vim nas campanhas, eu venho nos cultos da semana, eu venho nas tardes da bênção. Por quê? Por amor a Ele, por mais da presença dEle. Nós precisamos ter esse sentimento. A Bíblia mostra claramente que o Senhor, mesmo que feriu Uzias com a lepra, porque o sacerdote resistiu. Existe, além de Uzias, existe um sacerdote em nós, que essa é a parte do Espírito Santo. E nós precisamos resistir todos os dias. Segunda coisa, temer ao Senhor e viver em oração. Sacerdote que não ora e não teme ao Senhor, não é sacerdote. Nós precisamos buscar, nos consagrar, nós precisamos viver uma vida de oração e temor a Deus. As pessoas hoje em dia têm perdido o temor. Aquela pessoa, aquele jovem, o quê? Que decidiu ir pecar, falou assim, hoje eu vou pecar, hoje eu vou bagunçar. Aí ele falou assim, eu vou bagunçar e pronto, acabou. E decidiu ir para a bagunça da noite, e quando chegou diante da boate, vamos dizer assim, da festa, da balada, viu uma garota. Quando você fala que vai pecar, aparece sempre a mais tchutchuquinha, né? Apareceu aquela maravilhosa, aquela linda, falando para ele assim, oi, tudo bem? Agora os filhos adolescentes ficaram, oi, tudo bem? Aí ele, oi, né? Tipo assim, tô aqui, né? Tô de boa. Vamos conversar. Eles começaram a conversar. Aí a menina falou assim, eu tenho um apartamento aqui no lado. Vamos comigo? Vamos. Eu decidi pecar. Quero bagunçar. Misericórdia. E chegando lá naquele apartamento, ela deu um drink para eles, beberam, tal. Só sei que ele desmaiou. Acabou. Apagou. Ele acordou na banheira daquele hotel, cheio de gelo em volta dele. E ele assim acordou desesperado, cheio de gelo. Aí quando ele levantou, viu no espelho, estava um papel. Ligue para o hospital, para a ambulância, senão você vai morrer. Ele falou assim, o que é isso? Quando ele ligou, a mulher no telefone falou assim, olha, você está bem? Só não, é que eu estava aqui, eu apaguei. Olhe para você no espelho, está tudo certo? Está tudo certo. Põe a mão nas suas costas, vê se tem alguma coisa estranha. Quando ele colocou a mão nas costas, tinham 2 rasos costurados. A moça fazia parte de uma gangue que pegava órgãos humanos e fazia tráfico, vendia. Aconteceu isso, eu vi essa história. E esse jovem que decidiu, perdeu o temor, decidiu, o diabo faz a festa. Não adianta. Você precisa temer ao Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o quê? O temor. Pré-adolescentes, tudo que você for fazer na escola, tudo que você for fazer na rua, tema o Senhor. Tema o Senhor. Tema o Senhor temendo também os pais, obedecendo aos pais.
Viva uma vida de temor ao Senhor. E nós precisamos viver em oração e temor ao Senhor, porque assim nós vamos, resistir os dias. Nós vamos tirar os dias da nossa vida e excluir os dias do nosso dia a dia, deixando ele fora. Porque Uzias, ele não morreu de primeira. Ele estava com lepra e ele ficou separado. Quem está com lepra não fica no meio da cidade, no meio do povo, mas fica separado, excluído. E nós também, como sacerdotes de Deus, devemos mantê-lo longe do santuário. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Há todo um processo de quebrantamento, de rendição e humilhação contínua diante do Senhor, até que isso aconteça. Não é automático, mas vale a pena. A possibilidade de ver o Rei e conhecê-lo num novo nível deve nos motivar a isso, a eliminar os dias da nossa vida. Porque quando Uzias morre, olha só que interessante, que quando Uzias morre acontece algo extraordinário que nós lemos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Porque depois da morte de o rei Uzias, Isaías ele teve uma experiência tão profunda com o Senhor, que isso fez com que o seu ministério viesse a crescer. O ministério dele foi um ministério tão frutífero, porque ele teve uma experiência com Deus, ele vivia para Deus, ele pregava a palavra de Deus. Até depois que ele ouviu e viu o Senhor, Deus falou para ele: quem há de ir por mim? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas ele já estava no ministério, vamos dizer assim, mas ainda não tinha um encontro especial com o Senhor. Você quer ter uma experiência com Deus? Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a orar neste momento, que o Ministério do Louvor vai estar louvando ao Senhor.